Meu nome é Fernando Gomes Pinto e eu sou médico neurocirurgião. Me formei em 1997 e, sem nenhum médico na família, meu desejo inicial, quando entrei na Faculdade de Medicina da USP, foi me tornar cirurgião cardíaco. Tinha o exemplo do professor Chatene, do professor Zerbini, e o jeito que eu encontrei para ter contato rápido, mesmo durante a graduação, com esse tipo de paciente, com esse tipo de situação, que é a cirurgia cardíaca, foi enveredar pela Liga de Transplante Cardíaco. Para minha surpresa, o primeiro paciente que eu tive contato foi um doador de órgãos que tomou um tiro na cabeça e, por conta disso, então o cérebro dele deixou de funcionar. E então, no 6º ano de medicina, eu me apaixonei pela neurocirurgia. E a minha vida deu a primeira guinada do ponto de vista acadêmico. Muitas vezes as pessoas me perguntam se esses seriados de televisão, filmes ou cinema que abordam os temas médicos, se eles são muito parecidos, né, no que se concerne à emergência. E eu diria que sim. Lógico que não é durante todo o plantão aquela correria, aquela pressão, mas existem momentos extremamente importantes e delicados. Eu tive um paciente durante um plantão médico, uma criança que tinha uma hidrocefalia aguda, a pressão extremamente elevada dentro da cabeça, e essa criança praticamente parou de respirar. Eu tive a oportunidade de, sob orientação na residência médica, de fazer a punção desse paciente e verificar que ele pôde voltar a respirar e voltar a viver. Essas situações, elas são extremamente importantes e delicadas durante a nossa formação. A formação médica neurocirúrgica, ela é extremamente rígida do ponto de vista hierárquico. Então, o R5, ele tem comando sobre o R4, sobre o R3, sobre o R2, sobre o R1, que no começo a gente aprende que não manda ninguém. Porque tempo é neurônio funcionando, é célula vivendo. Uma vez, quando estava me preparando durante a minha carreira para a prova de professor livre docente, eu tive um contato com um caso de emergência extremamente marcante na minha vida. Então, vocês podem imaginar, eu estava dentro do meu consultório, praticamente morando lá durante uma semana, devorando e estudando livros e livros e tratados de neurocirurgia. Um colega me encaminhou um paciente, porque era uma época em que havia um congresso e poucos neurocirurgiões estavam com a habilidade de neurocirurgia pediátrica disponíveis na cidade de São Paulo. E ele me disse que era um caso provavelmente de uma hidrocefalia, algo que seria cirurgicamente rápido de se resolver. Eu tinha aquela programação de realmente estudar, porque a prova para videocência é uma prova extremamente complicada do ponto de vista acadêmico, mas eu atendi a família. Para minha surpresa, na verdade, era um tumor cerebral maligno e a cirurgia teve que ser agendada e realizada prontamente. A questão de atravessar a rua, realmente pedir para o paciente ser internado e começar a cirurgia. A cirurgia, ela foi bem sucedida, durou cerca de 6 a 7 horas, porém, depois da remoção do tumor, um sangramento tomou conta do campo operatório e, por mais que nós tivéssemos todos os equipamentos, equipe completa, tudo preparado, a gente perdeu essa criança. E dar essa notícia da morte desse bebê para essa família foi algo extremamente difícil e pesado do ponto de vista emocional. Fato é que, aqui comigo o que eu tenho é que a minha verdadeira prova para livre docente aconteceu naquele caso, naquela situação. Existem outros casos também que a gente pode recordar e que realmente mexeram muito comigo. Dando plantão em emergência em um hospital de periferia, em Franco da Rocha, uma vez apareceu para mim uma criança que tinha sofrido um trauma de crânio e a clínica dela era de uma situação extremamente grave chamada hematoma extradural, em que você tem poucas horas, se esse hematoma cresce, ele comprime o cérebro e a criança morre. E nós não tínhamos, naquele momento, uma tomografia do crânio, que é o exame diagnóstico para verificar onde está esse tumor, esse hematoma para ser operado, disponível. E a criança foi piorando, entrando em coma, a pupila mudou de padrão e eu precisei decidir, naquela situação, abrir a criança mesmo sem exame. Lógico que a gente lembra dos nossos mestres em que dizem que a clínica é soberana, mas vocês podem imaginar a pressão que não é você tomar aquela decisão. Muitas vezes, depois que tudo isso passa, a gente entende a pressão e a questão de ter que tomar essas decisões tão importantes e tão solitárias. Talvez o que amenize um pouco é o fato de a gente trabalhar em equipe, então você tem um colega, um parceiro, alguém para dividir. E depois de tudo isso, o que eu posso dizer para vocês que para mim impactou na minha vida foi entender que a vida é assim, ó, é um tris. Então, a gente precisa dar valor para ela, a gente precisa dar valor para os nossos amores, para as nossas pessoas queridas, para o nosso dia a dia, para os pequenos prazeres da vida. E de tudo, o que eu mais aprendi com essa pressão foi desenvolver uma coisa chamada inteligência emocional.
é a capacidade de você gerenciar as suas expectativas, o seu próprio conforto, para você poder então dedicar amor e promover a saúde para outra pessoa. Há 4 anos eu fui convidado para participar de um programa de televisão por questão dos pacientes que eu trato, que são idosos, que têm um diagnóstico chamado hidrocefalia de pressão normal, que parece com Alzheimer, a pessoa tem dificuldade de memória, dificuldade para andar, dificuldade para controlar a urina, mas com uma neurocirurgia é possível reverter o quadro. E por questão de sermos referência em relação à memória, a Fátima Bernardes nos convidou para participar de um programa e a partir de então começou uma parceria do qual participo até hoje. Essa missão do médico, levar o conhecimento para a população, de poder transformar a ciência como algo que possa ser compreendido, incorporado na vida do dia a dia, realmente mudou a minha vida e a minha percepção da medicina. Então, às vezes, não é simplesmente tratar uma pessoa, que é o papel do médico. O médico, atualmente, ele é um consultor de saúde. A gente, com as mídias sociais, com a televisão a nosso favor, podemos levar todos esses conhecimentos para essas pessoas que muitas vezes sofrem com faltas de consultas, com filas para cirurgias. Eu diria que o médico ele tem um papel extremamente importante na sociedade para promover a qualidade de vida, principalmente agora que a expectativa de vida está melhorando.